Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquela coisa que vai seguindo a gente tempos e tempos e tempos e tempos. Ei, você tem poder para falar não. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Diga, poder de Deus. Aleluia. Até aí, por enquanto, a gente ainda vai ler algumas coisas dessa carta. Aqui, né, Paulo, ele está falando aos coríntios: olha, eu fui ter com vocês, né, eu estive aí, mas eu não estava usando sabedoria humana, não estava, né, a minha intenção não era persuadir vocês com tamanha sabedoria, não, porque... E ele fala aqui, ó, no verso 2, assim, ó, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo estava falando ali para ele: sabe o que eu quero saber de vocês? Se vocês estão crendo em Jesus Cristo e esse crucificado. Isso fala do sacrifício do Senhor. Isso fala do entendimento do que foi o sacrifício do Senhor. Porque muitos creem, você passar aí na rua e tal, você pergunta: você crê em Jesus? Creio, né? Você acredita e tal, mas não tem a dimensão do que foi a crucificação do Senhor. E aqui, né, se você for ler em outros momentos aqui, Paulo vai falar: olha, porque a mensagem da cruz, ela é loucura. Ela é loucura para as pessoas. Então a gente tem que entender isso bem. A gente precisa ter isso dentro da gente. Jesus foi crucificado, ele se fez maldito no meu lugar, para que eu fosse bendito. E aí Paulo estava explicando para eles, fala: olha, eu não estou falando aqui de sabedoria humana. Eu não estou querendo persuadir vocês com grande sabedoria, porque Paulo tinha um conhecimento assim, imenso. Às vezes tem coisa que nós lemos sobre ele que nós precisamos: peraí, deixa eu ler de novo, deixa eu entender do que ele está falando, de tamanha profundidade que ele conheceu o Senhor. Mas ele estava explicando aqui para os coríntios, falando: olha, não foi com ostentação de linguagem ou de sabedoria, não, porque eu quero decidir nada mais saber de vocês, ou seja, não importa outras coisas. Eu quero saber se vocês conhecem Jesus crucificado, se vocês entendem isso. E ele fala assim: foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Isso fala de entender a nossa pequenez, a nossa fraqueza, né? Em temer ao Senhor, considerar a presença dele. E grande tremor, né? Eu creio que são coisas internas. Tremores ali, fala, né, das dúvidas, das aflições e coisas ali que nós sentimos. Mas ele foi entendendo. Por quê? Porque ele entendeu que Cristo foi crucificado. E ele precisa pregar Cristo crucificado. E aí ele falou: olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nossa fé, ela precisa ser exercitada e aumentada. Porque você vê em alguns casos na Bíblia, até os discípulos pedindo a Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Isso significa que a fé tem um tamanho. Todos nós recebemos uma porção de fé, também diz a palavra, né? E essa fé ela é para o objetivo, né, de Deus dar essa porção de fé para nós, é que nós venhamos a crer no nome de Jesus, é crer, né, nele. Porém, essa fé, ela deve ser provada, ela deve ser aumentada, ela deve ser exercitada. E isso se dá, né, através da operação do Espírito Santo e do poder de Deus. Isso, a fé, ela né, se a gente for ler lá em Hebreus, vai falar que é a certeza das coisas que se esperam, né? Ou seja, é algo que você ainda não viu, mas que você crê, que você acredita. E Deus é um Deus invisível. Isso é tão maravilhoso porque Deus, ele sempre falou, olha, não façam imagem, não tentem fazer imagem, porque eu não tenho limites, eu sou infinito, eu sou antes, eu sou agora, eu sou depois, eu simplesmente sou. Ele não tem limite. Se a gente criasse, né, uma forma ali de um homem, por exemplo, seria muito limitado. A gente está limitando o Senhor no homem, ou num animal, ou em qualquer outra coisa. Não, o Senhor é muito grande, muito excelente, muito maior do que qualquer coisa. Ele é invisível, né? E nós precisamos acreditar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem essa fé a gente não pode acreditar no poder dele, não pode acreditar no nome dele, não pode acreditar, né, naquilo que ele pode fazer ou naquilo que ele fez. Porque a Bíblia quando fala sobre a lei, fala, olha, quem tropeçar num pedaço da lei, tropeçou nela toda. Então, às vezes, a gente tem, né, a nossa fé ali, a gente acredita um pedacinho. Ou a gente, né, e tal, mas a gente precisa do Espírito Santo e do poder de Deus operando em nós, né? E aos que estão à nossa volta, e isso vai aumentando a nossa fé. Sabe, quando nós ouvimos algum testemunho de alguém, isso aumenta a nossa fé, não é verdade? Você está ali, às vezes, aí você ouve alguém falando de algo que aconteceu, do poder de Deus sendo operado ali na vida dela, e você, caramba! E aí aquilo ali aumenta um pouquinho a sua fé, né? E aí você, né, passa a crer mais naquele momento ali, e começa, né, a viver aquilo. E aí diz assim, no capítulo 2 ainda, versículo 9. Versículo 9, fala assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Existe algo, né, tão excelente, tão diferente para nós, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não está ainda no nosso coração o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aí diz aqui que pelo Espírito nós temos essa revelação. Então nós precisamos do Espírito. Sem Ele, né, a gente não consegue entender, porque diz aqui, ó, porque o Espírito, ele entende todas as coisas, ele sabe todas as profundezas do Senhor. O Espírito sabe, nós não, mas o Espírito sabe. Então, para que nós, né, venhamos a estar cada vez mais próximos da nossa fé ali, firme, né, nesse poder incomparavelmente grande que o Senhor tem, a gente precisa desse Espírito Santo. A gente precisa estar conectado, né, com o Espírito. E aí,
aqui fala, né, nós lemos também aqui que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E aí, se você for ler, se for continuar lendo, você vai ver que lá em 1 Coríntios 13 fala do amor. Porque essa igreja aqui de Coríntios não faltava nada. Tinha os que profetizavam, tinham os que tinham sabedoria humana, tinha tudo aqui nessa igreja. E até Paulo tinha que orientar, falar, olha, enquanto um profetizar, o outro baixa aí a bolinha, de tantas coisas que tinham, e sabedoria também, aqueles, né, os doutores da lei, ali em Coríntios tinha tudo. E aí ele teve que ir falando e explicando. Aí no 13 ele vai falar, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, ele falou, entendendo tudo isso daí, o que vocês precisam é do amor. Vocês precisam amar. E esse amor, né, pelo Senhor, para amar o Senhor, eu preciso acreditar nele. Eu preciso crer que ele me amou primeiro. Porque Deus, ele não nos pede nada que ele já não tenha feito por nós, que ele já não tenha derramado sobre nós. Então ele derrama amor por nós e aí nós podemos amá-lo. Ele derrama perdão sobre nós e aí nós temos a capacidade de perdoar. Quando ele fala para nós, olha, perdoa o seu irmão, ele está falando, eu já te perdoei. Entende? Eu já te perdoei, você é pecador. Então, perdoa a falta do teu irmão. Né? Então, ele não faz nada ele não pede para a gente ter nenhuma atitude que ele já não tenha tido. Então, ele nos amou primeiro, né? O pastor abriu aqui o culto falando sobre esse amor tamanho que foi capaz de dar ao seu filho. Né? Então, nós precisamos, né, entender isso sobre a questão dessa fé que precisa ser exercitada, do Espírito Santo, que é o que nos conecta, que é o que conhece a Deus, e aí a gente se conecta com o Espírito e se conecta com o Senhor, né? Entender esse amor, né, que nós precisamos amar ao Senhor, e aí as coisas vão acontecendo, vão se revelando, né, para nós. E aí, lá em 1 Coríntios ainda, só que o capítulo 15, anda um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios 15, fala assim, ó: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está reafirmando aqui, falando, olha, o evangelho é esse. O evangelho o que eu recebi foi isso, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha Cristo crucificado aí, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então existe uma base do evangelho, que é o Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Aleluia! Porque ele não só morreu, ele ressuscitou. Paulo vai explicar aqui, né? Vai falar, olha, se ele não ressuscitasse, a gente, né, não teria, essa pregação seria em vão, porque ele não teria como nos ressuscitar. Porque ele explica pra gente, olha, vocês têm que morrer para o pecado, ressuscitar com Cristo, para viver uma vida, né? Paulo falava, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que isso? Porque é como eu morro para mim e vivo para o Senhor. Vivo atrelado ao Espírito de Deus, crendo com uma fé, sabe, ali crendo que Ele opera na minha vida e mais ainda na minha fraqueza. E aí ele vai, né, explicando isso, falando, olha, o que eu entreguei para vocês, o evangelho, né, que eu anunciei, o qual recebeste, que ainda perseverais. Isso significa que nós recebemos, né, essa palavra do Senhor, mas para
que a nossa fé seja exercitada, aumentada, nós precisamos perseverar nela. Nós precisamos ter isso daqui sempre diante de nós. Nós precisamos ter sempre Cristo crucificado ali diante de nós, entendendo que se não fosse por Ele, nós estaríamos mortos. Mortos talvez não fisicamente, mas mortos, né, espiritualmente, destinados à ira do Senhor. Porque lá em Atos vai falar que da mesma forma como o Senhor subiu, Ele vai voltar. Então Ele vai voltar, e é uma promessa que nós precisamos crer, acreditar, ter fé para acreditar nisso. E aí isso vai fazer, né, com que eu pense constantemente, eu persevere, não, o Senhor vai voltar. A Bíblia fala que se nós esperarmos só coisas dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis. Porque a nossa expectativa está só em coisas, né? Em todo o nosso olhar está tudo nessa terra, mas não. A Bíblia fala que nós devemos pensar no céu, pensar na esperança, pensar na volta de Jesus. Nós cantamos aqui Maranata, vem Jesus, vem Jesus, sabe? Porque tem hora que as aflições são tão grandes e a gente fica assim, Deus, eu não estou aguentando, Deus, né, e falando na última pregação, nós falamos sobre a questão da dor, né, que você acha, minha dor está tão grande, e aí a gente acha que aquela dor ali, o tamanho daquela dor vai fazer com que com que a minha situação mude. Não é isso, né? Nós precisamos crer e acreditar, e talvez nesse momento, né, Paulo fala também sobre essa questão que nós desejamos sair logo desse corpo. E nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar estar com o Pai. Sabe? Tem um louvor que fala sobre o céu, e ele fala assim: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Sabe? E isso tem que nos dar esperança. Sabe? Vai chegar um tempo, né? Se eu perseverar nisso daqui, se eu perseverar em Jesus crucificado, ressuscitado, se eu entender isso daqui, viver, tiver uma vida de arrependimento, de pregar o evangelho e de perseverança nisso, eu vou crer e eu vou esperar pelo céu. Um tempo em que não tem mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento. Sabe, a gente precisa ansiar por isso. A gente sofre tanto nessa terra, enquanto a gente está aqui, como a gente falou aqui, a gente ainda vai estar em guerra. O céu, para aqueles, né, a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, receberá a coroa da vida. Tem que ter uma perseverança até o fim, vai existir um fim, e nós precisamos crer nele, sabe? Crer, né, acreditar, é uma fé. A gente precisa exercitar a nossa fé. E aí, agora 2 Coríntios, um pouquinho mais para frente aí, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 17. Segunda Coríntios 3,17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deus é 3 em 1. Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. É o próprio Senhor, tá aqui como pelo Senhor o Espírito. O Senhor, Ele permitiu que o Espírito Santo estivesse dentro da gente. E esse Espírito, né,
ele nos leva à glória do Senhor, ele nos leva a entender os mistérios do Senhor, né? E aí, aqui fala, né? O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Eu tendo essa convicção que eu preciso do Espírito Santo, eu preciso de fé, né? Ter a minha fé exercitada, né? Para que eu possa viver ali entender os mistérios do Senhor, né? Entender o sacrifício do Senhor. Eu tenho liberdade. Essa liberdade é tanto para que eu fique livre na presença do Senhor, uma liberdade que Cristo comprou para mim. Porque quando eu entendo que Cristo morreu no meu lugar, eu preciso entender por que Ele morreu no meu lugar. Porque eu não tinha acesso ao Senhor. Eu não tinha acesso à presença do Pai. O pecado, Deus é santo, santíssimo. Ele não pode estar, né, ali na presença de um pecador. Então o que Jesus fez? Ele morreu no nosso lugar, e pelo sangue do Cordeiro eu posso me apresentar diante da presença do Senhor. E sentir, ser tocado por Ele, ter o Espírito Santo dele dentro de mim. Sem o sacrifício, sem entender que Cristo foi crucificado e ressuscitado, eu não entendo nem a presença, nem esse acesso à presença do Senhor. Sabe? Então, essa liberdade, hoje nós temos liberdade de entrar na presença. Por quê? Porque Jesus foi crucificado. E aí nós, né, temos tanto essa liberdade agora de entrar na presença, quanto a liberdade de dizer não para o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele é né, não é nem reino das trevas, né, é o domínio das trevas, porque o diabo, ele domina ali o pecado. Enquanto nós estamos presos ali no pecado, ele nos domina, ele tem um domínio sobre nós. E quando nós começamos a crer nesse Jesus, no sacrifício dele, né, que ele morreu e ele morreu no meu lugar, ele morreu para que eu tivesse acesso ao Pai. Aí ele nos tira desse domínio das trevas e nos leva para o reino do seu Filho amado Jesus, que é onde eu tenho acesso ao Pai. E aí, como eu já não estou dominado pelas trevas, eu posso dizer não ao pecado. Eu posso dizer não para aquilo, né, que desagrada ao Senhor. Eu tenho poder para isso. Ele me dá liberdade de dizer não, né? A gente pensa, por exemplo, no carnaval. Às vezes as pessoas estão ali, elas ficam os 4 dias acordadas ali, virada e tal, e bebidas e drogas e tudo. Ela está dominada por aquilo ali. Ela não consegue dizer não. Se você fizer talvez falar, olha, diz não, então hoje não sai não para beber, hoje não vai não, a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela está no domínio. Porém, quando eu entendo, eu creio, eu tenho fé, eu creio nesse Jesus, e eu entendo o sacrifício dele, eu recebo esse sacrifício dele, entendo isso, ele me tirou desse domínio. Então agora eu tenho poder para dizer não. Existe a luta contra a carne e o espírito, né, de um contra o outro, sim, mas eu tenho liberdade para dizer não para aquilo que desagrada o Senhor, né? Então isso também tem que nos dar, nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar que eu tenho sim poder para dizer não. Sabe aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que vai seguindo a gente tempos e tempos e tempos e tempos? Ei, você tem poder para falar não. Tenha fé, acredite que Deus te deu poder para falar não. Não, eu não vou ceder mais ao orgulho. Não, eu não vou mais ser fofoqueiro. Não, eu não vou mais ser irado. Não. Nós temos liberdade, aleluia, para dizer não para o pecado, né? Crendo a partir da nossa fé, né? Desse Espírito que opera em nós e vai nos transformando de glória em glória. A gente tem contato com a glória do Senhor. A Bíblia fala aqui, ó, e todos nós com o rosto desvendado, porque aqui ele fala, né, de Moisés, que ele tapava o rosto, mas falando, ó, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
Deus é tão maravilhoso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, e nós, como um espelho, como olhando para um espelho, nós podemos ver a glória do Senhor em nós. Se nós tivermos fé, perseverarmos e tudo, a gente vai sendo transformado de glória em glória. E aí a gente vem num culto e aí recebe uma porção da glória do Senhor, e aí é transformado mais um pouquinho, e aí a gente vai de glória em glória, se tornando parecido com Cristo. Aleluia! E aí em 2 Coríntios 12, mais pra frente um cadinho aí, 2 Coríntios 12, 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu Deus! Olha o que Paulo entendeu. Gente, eu quero chegar nesse nível aqui. Porque a gente passa por uma coisa e já fica, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E a Bíblia fala, né? Paulo vai falar antes aqui que ele foi levado ao 3º céu. Tamanha revelação, sabe? Assim que ele tinha. E aí ele falou aqui, olha, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ou seja, tinha algo que afetava ali a carne dele. Coisa que constantemente ele, né, ali sentia e tal. Isso para quê? Para que ele não se exaltasse. Porque nós somos, né, o pastor falou aqui do questão do orgulho. Lá no Salmo 19 vai falar que o orgulho está sempre diante de mim. Então o que é isso? Nós vamos às vezes crescendo em Deus. Eu entendo uma coisinha aqui, é de glória em glória, né? A fé é afetada pela glória aqui, pela glória ali, vai entendendo, vai crescendo em Deus e avançando, e esse é o propósito, amém? Porém, a gente não pode de maneira nenhuma achar que a gente está ali se orgulhar disso. Não. Nós precisamos entender que a graça do Senhor, ela vai... a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente quando eu entendo que eu sou fraco, é que o poder dele vai operar. Sabe, é eu entender que eu sou só um vaso de barro. É só um vaso de barro. O poder está na glória do Senhor que está ali dentro. Mas nós somos só vasos de barro. E o Senhor precisa estar sempre lembrando isso da gente. Ele fala, a gente vai ali às vezes crescendo um pouquinho e tal, e ele fala, você é só um vaso de barro, filho. Segura tua onda aí. Você é só canal. Só canal. E aí ele fala, olha, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu, olha isso, ele entendeu que o poder de Cristo, ele vai se aperfeiçoar na nossa vida, é nas fraquezas, é quando nós estamos fracos. E aí ele fala assim, olha, então eu gosto quando eu sou fraco. Eu gosto quando eu fico fraco. Ele fala que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque ele entendeu que nesse tempo em que ele está angustiado, em que ele passa uma necessidade, que
porque ele está fraco realmente. É nesse tempo que o poder do Senhor vai operar na vida dele. E eu quero entender isso também. Nós precisamos entender isso também. Porque aí, sabe por quê? Porque nós vamos passar pelas provações de uma maneira diferente. Né? Não que... não, eu estou sempre entendendo tudo, eu não fico triste. Não, não é isso não. Nós temos uma alma, nós sentimos, nós precisamos chorar com os que choram. Isso não é, né? A Bíblia tem um texto que fala, olha, troca o seu riso em pranto, porque tem momentos em que a gente precisa mesmo desse tempo de tristeza ali, de afligir a nossa alma, né, para entender o Senhor. E aí, mas ele entendeu aqui que esse tempo de fraqueza é quando o poder de Deus está operando, sabe? Nós precisamos olhar, né, o nosso olhar sobre as situações, ele muda, né? A gente vai vivendo de uma outra maneira, entendendo, crendo no sobrenatural. Aí a nossa fé, ela é aumentada. Porque o que acontece? Eu passei por um problema aqui, aí começo... Se eu olho para aquilo ali, achando que, né, é algo... não entendendo isso daqui, que aquela fraqueza é para me aperfeiçoar, se aquilo ali quer, né, o que Deus quer me ensinar com isso e tudo. Se a gente não ver dessa forma, a gente fica ali só sofrendo, e aí não cresce nada, e a nossa fé é abalada aí. Aí a nossa fé, a gente, né, tenta achar um culpado. A gente ou culpa Deus ou culpa a gente. Ai, o que eu errei? Ai, né, assim, claro, a gente sempre tem que se prostrar diante do Senhor. Deus, o que o Senhor quer transformar dentro de mim? Mas a gente sempre busca uma culpa, alguém para culpar, alguém para apontar. Mas o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer nos ensinar coisas, Ele quer que nós venhamos a crescer a cada dia. E aí Paulo entendeu isso daqui, ele falou, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, né? Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a força, né, não vem de nós, vem do Senhor, né? E aí, lá em Efésios, mais um pouquinho para frente aí, Gálatas, Efésios 1. Efésios 1:15. Efésios 1:15. Fala assim, ó. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu Deus! Paulo agora está falando aos Efésios, e ele fala assim, olha, eu vi, né, a fé no Senhor, ou seja, era um povo que estava crendo, que estava com a fé ali, e o amor para com todos os santos. Eles já tinham entendido da fé, já tinham entendido do amor, e aí falou, eu não cesso de dar graças por vós, né? Ele já
Paulo agradecido ali de que eles já entenderam algumas coisas e falando: olha, eu peço ao Pai da glória que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Deus é espírito e é necessário que nós venhamos a conhecê-lo através do espírito. Nós às vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus é assim, Deus faz assim, Deus vai agir assim. E nós não temos, não chegou ainda no nosso coração, a gente não ouviu ainda o que Ele tem preparado. Nós não temos noção disso. A gente às vezes quer limitar ali, mas não, Deus, o Senhor não tem limites. E aí fala: olha, vos concedo o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento dele. Nós precisamos conhecer o Senhor. E nós precisamos do Espírito Santo para conhecer o Senhor. E aí fala: ó, iluminados os olhos do vosso coração. Coração fala de alma. Coração fala de pensamento, sentimentos, né? E a gente precisa iluminar, sabe, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para saber qual é a esperança do seu chamado, a riqueza da glória da herança dos santos. Existe uma glória, sabe? A Bíblia diz que Jesus, ele veio e passou pelo sacrifício porque ele sabia que tinha uma glória reservada para ele, que Deus ia elevar o nome dele acima de todo nome. Nós, porque ele obedeceu, ele foi obediente também por isso, porque ele sabia, né, o que o esperava. Por que nós às vezes queremos trabalhar só aqui, sem expectativa do céu, sabe, da esperança, né, desse dia que não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter nada? Eu tenho que fixar meus olhos em Cristo. E aí fala aqui: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Opa! Existe um poder incomparavelmente grande que age em favor daquele que crê. Nós cremos. Então existe um poder que opera através de nós, em nós. E nós precisamos acreditar nisso. Sabe? É poder para eu falar algo, para eu declarar algo e acontecer no nome de Jesus. Sabe? Nós precisamos ter fé, ter uma fé que vai fazer esse poder operar. Porque aqui fala a grandeza do seu poder para com os que cremos. Ou seja, existe um poder que opera né, naquele que crê. Então eu preciso crer do tamanho em que esse poder vai operar na minha vida. Às vezes a gente não vê o poder de Deus operando na nossa vida, na nossa família, e nada acontece e tal. Será que não é a nossa fé que está assim? Será que a gente crê de verdade que existe um poder que vai operar? E aí ele vai explicar aqui, ó, o qual esse poder... Oh, meu Deus, esse poder ressuscitou a Cristo dos mortos e fez ele assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que possa ser referido. Esse poder pegou Jesus e levou ele acima disso tudo. Então, o que não pode operar na nossa vida? E aqui, olha só, no 22 fala assim, ó: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e deu à igreja. Você é igreja, amém? Nós, né? Não, eu sozinho não sou igreja, mas nós somos igreja, né? E aí, o que acontece? O Senhor, Deus, pegou Jesus, colocou ele acima de tudo, deu a ele um nome acima de todo nome, pegou esse nome de Jesus e deu para mim e para você. Meu Deus, eu tenho um nome, que é o nome de Jesus, que opera, que ele nos deu, sabe? É um presente. O sacrifício dele foi para isso, foi para que em nós pudesse ser operado a força dele, o Espírito dele, porque Deus sempre desejou ter comunhão com a gente. Desde a criação ele vinha ali toda tarde.
E aí o pecado fez essa separação, mas ele deu um jeito. Oh, aleluia! Ele deu um jeito. Cristo crucificado, ressuscitado. E aí Deus o elevou acima de todo nome, pegou esse nome e nos deu, para que nós, vasos de barro, pudéssemos fazer o nome dele conhecido nessa terra, pudesse manifestar o poder dele nesse mundo. Sabe? Não tem, às vezes a gente fica aqui limitado. Não, existe um poder, que pode operar através de mim, de você. E a gente está aqui, mas em nome de Jesus, aleluia. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. E a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Às vezes a gente se acha indigno. Ah, não, eu tenho tanto pecado. Ou eu não sei o que passa, na sua cabeça. Mas às vezes nós achamos que não somos capazes de carregar esse nome. Mas o Senhor, Ele tem perdão para nós. O Senhor, Ele mostrou justamente que é quando nós nos humilhamos diante dEle. Nós lemos aqui, em 1 Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. A gente se humilha e fala, eu não sou digno não, mas eu quero carregar a tua glória. Eu quero esse poder operando na minha vida. Eu sou fraco, mas aí a sua força vem operar em mim. E aí nós cremos. E aí, lá em Atos, agora volta um pouquinho. É o último texto, prometo. Atos 1:6. Para nós orarmos um pouco. Atos 1:6. Diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como o viste subir. Meu Deus, antes do Senhor subir, no momentinho ali, antes dele ser elevado, ascender nas regiões celestiais e ter o nome dele acima de todas as coisas, ele falou: olha só, vocês não competem saber tempos ou épocas que o Pai reservou. Que tem coisas, meus queridos, que não compete nós saber, que a gente não vai saber mesmo, porque é exclusivo do Pai. Tem coisas que são exclusivas do Senhor e não compete a nós. O que compete a nós, o Espírito Santo vai revelar, porque ele fala: olha, o Espírito Santo veio para isso, para revelar a verdade para vocês, o que nos compete. Tem coisas que vão ser exclusividade do Pai. E Jesus estava falando aqui para eles, porque os judeus, eles esperavam uma restauração, um reino físico. Eles esperavam um rei que fosse ali. Ah, não, agora aqui a gente tem um reino aqui, tal. Eles esperavam. E aí Jesus estava falando: olha, o tempo e a época disso aí, ó, não compete a vocês, isso é exclusividade do Pai. Mas vocês vão receber poder quando, oh meu Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então existe, um poder
que opera é através do Espírito Santo. E aí, sereis minhas testemunhas. Porque não tem como, que eu recebi a pregação. Como Paulo falou aqui, o que eu recebi, eu falei para vocês. Cristo foi crucificado, morreu, né, pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso segundo a Escritura. Esse é o Evangelho, é a base do Evangelho. O que eu recebi, eu agora dou para vocês. E aí falo, olha, vocês vão receber poder, vai descer o Espírito Santo sobre vós e vocês vão ser minhas testemunhas. Porque se eu tenho um poder que opera, né, dentro de mim, eu não consigo não falar disso. Eu não consigo esconder isso. Eu não consigo. Isso tem alguns crentes aí que são crentes 07, que tá ali, né? Ali ninguém sabe que ele é crente. Mas em nome de Jesus, nós não vamos ser esse crente, não. Nós vamos ser o crente que vamos receber poder do céu e vamos ser testemunhas do Senhor através da operação do Espírito Santo. E aí fala que ele é levado às alturas. E aí 2 anjos se puseram ao lado deles e falaram assim: olha, não olha para o céu agora não. Calma, agora vocês vão aqui na terra, começa a operar, começa a pregar. Começa a pregar, porque esse Jesus vai voltar. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Pode esperar. Ele vai voltar. Enquanto isso, preguem. Aí sabe o que aconteceu? Paulo foi pregar aqui. Oh, meu Deus. Aí eles ficaram em Jerusalém, porque Deus falou, fiquem juntos, fiquem em Jerusalém. E aí vai descer perto do céu. E aí veio. O Espírito Santo veio em Atos 2. E aí Paulo já começou a pregar. Falou, olha. E aí um monte de gente achando aquilo estranho. E Paulo começou a falar, não, olha, isso é o Espírito Santo, isso é a promessa do Senhor. Sabe, meu querido, nós, às vezes, queremos viver uma vida totalmente natural. Tudo natural. E isso não faz com que as outras pessoas vejam Cristo em nós. Em nome de Jesus, a gente precisa entender isso. Que às vezes a gente precisa estar lá, fraco, puxado, crendo com a nossa fé, não, eu creio. E aí as pessoas vão começar a olhar, o que está acontecendo com aquela pessoa ali? Que está angustiada, está necessitada, mas tem algo diferente nela ali. O que está acontecendo? Passando por essa situação calma assim, o que está acontecendo? Algo diferente nessa pessoa aí. E aí se ela vier procurar, ela vai descobrir que é o poder do Senhor. Sabe, nós precisamos entender que nós queremos viver aqui só no natural, tudo normal. A gente tem uma dificuldade aqui, financeira ali, e aí, né, o Senhor, e aí tem uma porta normal. Não, o crente tem que viver no sobrenatural. São coisas que ninguém imagina, sabe? São coisas que os nossos ouvidos não ouviram, os olhos não viram. E aí a gente começa a viver nesse âmbito sobrenatural, e aí as pessoas começam a ver. A gente verdadeiramente vira testemunha, não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vive. Então nós precisamos desejar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar esse poder operando na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor sempre para aumentar a nossa fé. E isso, né, vai fazer com que verdadeiramente nós sejamos discípulos do Senhor. Sabe? Vivendo ali uma vida com Cristo e vamos, né, ter o poder dele, sabe? Já teve vezes assim de, né, aconteceu até uma vez aqui na igreja, uma menininha tá com uma dor assim na barriga e tal. E aí eu falei, vou orar. Vou orar. Aí fui lá, botei a mão na barriga dela e falei, Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para curar a dor dela agora. Gente, uns minutinhos depois ela veio, tia Ruth, a minha dor da barriga passou. Gente, isso é o poder de Deus. Mas a gente precisa exercitar isso. Sabe, tem alguém preso em cadeias, a gente está percebendo ali que é algo espiritual. Vamos orar. Há poder no nome de Jesus. Sabe, não, Deus vai acontecer isso ou aquilo, e a gente fica ali só no natural, achando, não, existe
existe um poder que opera através de nós, aquele que crê. A gente precisa aumentar a nossa fé. Fica de pé, começa a orar aí. Começa a orar ao Senhor. Deus, aumenta a minha fé. Deus, eu quero ter essa fé operando na minha vida. E eu quero orar no nome de Jesus. E as coisas vão acontecer. Porque o poder não está em você. É quando justamente você entende que é fraco. Nós entendemos que nós somos fracos. E aí nós acreditamos, né, nesse nome, nesse poder incomparavelmente grande que ressuscitou a Cristo. Oh, meu Deus, que Ele opera na nossa vida. E aí você começa a orar. Eu queria que você começasse a declarar que você acredita nesse poder, né? Declara com a tua boca. E lá em Romanos fala, olha, se você confessar com a sua boca, né, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou, você será salvo. A salvação necessita de uma confissão, de você abrir sua boca. E as outras coisas do Senhor também, sabe? Você precisa declarar, eu creio no Senhor. Eu creio no poder de Deus que opera na minha vida, na minha família. Eu creio no nome de Jesus que os da minha família serão salvos. Eu creio, oh aleluia, eu creio no Espírito Santo que me dá poder, aleluia, para eu ser transformado a cada dia de glória em glória. Começa a declarar aí com a sua boca. Começa a declarar salvação.